Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo dia. Nelson, eu falo aqui de Balneário Camboriú, da imobiliária NN Brooker, na rua 1500. Hoje a gente chegou na imobiliária tomando um cafezinho e veio 2 pontos que a gente já vem conversando há algumas semanas, eu e o Norton. Quais seriam os pontos? Locação anual dentro de Balneário Camboriú. Qual a segurança? Qual a forma de fechar uma boa locação me sentindo seguro? Proprietário? O locador? Hoje esse tema vai ser levantado pelo Norton, dono da imobiliária. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é que, assim, no momento da locação, tanto o proprietário quanto o locatário, que o proprietário é o locador, certo? E o interessado na locação é o locatário. A lei trata assim. Então, nós vamos falar qual é a cautela jurídica que você, que é o locatário, tem que ter. Primeiro, você vai colocar dinheiro. Óbvio. Então aqui, Balneário Camboriú é uma cidade muito propícia para golpes, porque aqui a gente fala num ticket alto de locação, ticket de imóveis, os carros que transitam pela cidade, tudo aqui é glamour, dinheiro. Então o que acontece? Atrai golpistas aqui para a cidade. Então você deve ter cuidado, no sentido de você observar se quem está te oferecendo aquele imóvel é autorizado por quem de direito. Por quê? Porque o proprietário, ele autorizou alguém ou ele mesmo está fazendo. Então não existe um terceiro, um quarto ou um quinto que possa estar falando em nome do proprietário para te alugar aquele imóvel. Então tem pessoas aí, infelizmente, que aplicam esse tipo de golpe. Te mostram um imóvel, né, pela internet, falam que tem acesso, tudo, pega um sinal para cadastro, um sinal para poder fazer o cadastro imobiliário ou vistoria e acaba sumindo com o seu dinheiro e você não vê mais a pessoa. Isso é ruim para o mercado, porque nós, os profissionais que somos credenciados, está ali o número da inscrição no número do Cresce, né? Eu tenho pessoa jurídica, eu tenho pessoa física, sou devidamente credenciado, o nosso amigo Nelson, o nosso amigo César, que está atrás aí filmando. Então a gente teve toda essa cautela jurídica e acaba colocando todo esse esquema de segurança na mão de pessoas golpistas ou de pessoas mal intencionadas. E o Nelson tem visto aqui todos os dias que às vezes os próprios locatários se opõem a fazer esse cadastro, entende? Então não passa o nome de pessoas que não estão ligadas à locação, elas passam um documento que não é compatível com a locação, renda que não é compatível. Então você tem que ter em mente, se você vai alugar um imóvel de 5 mil reais, ou de 10 mil, de 20 mil, aqui nós temos locação de 60 mil. Você tem que ter um cadastro compatível com a locação. Então a lei sugere que sejam 3 vezes, você tem que ter uma renda superior a 3 vezes o valor do aluguel. Tendo isso em mente, você tem que saber o que está dentro do seu bolso. Porque existe, que eu sempre falo, uma diferença muito grande entre o sonho e o bolso. Ou seja, você sonha em morar num apartamento frente ao mar de 30 mil reais por mês de locação, mas você só consegue pagar 5 mil. Então você tem que se adequar à sua realidade para você não perder tempo e nós também. O Nelson tem mais para falar aí. Então, referente aos proprietários, a gente vem levantando um ponto aqui dentro da imobiliária, que a gente segue um sistema que a gente puxa o CPF do locatário e ali a gente paga por isso, onde tem as informações restritas, né, que isso não passa para frente, fica dentro da imobiliária. E alguns dos pontos que a gente vem passando são os próprios proprietários querendo avaliar o perfil. Mas quem faz essa avaliação com suporte jurídico, com movimentação bancária, com IR de movimentação bancária também de cliente, é a própria imobiliária. Tem proprietários que acabam nem vendo esse outro ponto de vista de todo o suporte jurídico que a nossa imobiliária tem. Então, essa é a primeira etapa antes de agendar uma visita, saber se o cliente é compatível com o valor de locação. É isso, né, Norton? Isso gera perda de tempo, porque o que o Nelson quis dizer em outras linhas é que assim, nós temos uma lei que chama LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que ela visa o sigilo absoluto dos dados que aquela pessoa, você que é locatário, que está vendo esse vídeo aí, passa para a gente não pode estar divulgando aquilo para outras pessoas. E o que os proprietários ultimamente não têm entendido, porque eles não são profissionais da área, às vezes são advogados e tal, aí eu acredito que possa ter um conhecimento maior, mas que os proprietários, eles não têm o conhecimento para saber sobre aquela avaliação. Então, eles ficam pedindo para passar o cadastro. Eu não posso passar o cadastro daquele cliente que confiou em mim para o proprietário. Então, eu como profissional, né, que eu sou credenciado pelo Cresce, sou técnico em transações imobiliárias, eu tenho uma obrigação legal, formalmente legal mesmo, através da lei, para eu poder estar prestando esse serviço. Então, óbvio que eu tenho que ser remunerado. Uma outra coisa que a gente tem tido muita dificuldade aqui é na hora de passar o nosso orçamento para o proprietário.
Porque a tabela do Cresce diz que é 100% do primeiro aluguel e 10% dos demais. Aí o proprietário, mas eu só pago 50%. Poxa, então pensa, quer mexer no salário daquela pessoa que está prestando o serviço? Tem pessoas que aceitam e não fazem o serviço de excelência, aí faz de qualquer jeito. Coloca, porque é fácil para nós. A pessoa vem aqui, quer alugar, eu tenho a chave, vou lá, mostro, fecho o contrato. E depois, o senhor que está vendo aí, o senhor vai receber o seu aluguel? Quando o inquilino deixar de pagar, o senhor vai ter um suporte jurídico para cobrar? Se o inquilino quebrou o teu sofá, quebrou a tua geladeira, a tua televisão, sumiu, como já tivemos casos aqui de alugar, mobiliado, e a pessoa fez a mudança à noite e levou tudo. Nós estamos pagando, a imobiliária está pagando. Por quê? Porque foi uma falha, entre aspas, da imobiliária. Então a gente achou por bem de pagar. Agora, todo esse risco, aí quando chega na hora de pagar, não quer pagar. Ah, eu pago 5% do primeiro aluguel. Eu pago 5% de administração, pago 50%, 40%. Então, contrate um profissional de excelência, contrate um profissional que vai te cobrar, mas vai te dar o resultado. Não é isso, Nelson? Exatamente. E aproveitando o gancho, Norton, eu lembrei de uma outra situação que eu passei agora essa semana também. As pessoas que, aluguei o apartamento, gostei, fechou. Tá. A vistoria é primordial, tanto mais para o locatário do que para o proprietário. Para o locador, quer dizer. Por quê? Nessa última experiência que eu tive agora, eu aluguei o apartamento, deu tudo certo. E a pessoa depois foi revistoriar e ela entendeu que a vistoria era para arrumar o apartamento todo para ela poder entrar. Não é dessa forma. A vistoria de entrada, ela é para sinalizar e identificar como o locador, o locatário, está pegando o imóvel para entrar. Então tem essa diferença. A vistoria de entrada é para vistoriar e atender apto o apartamento. Para a pessoa entrar e o apartamento está em funcionamento. E se tem alguns desgastes do apartamento normal, que é o dia a dia, um pinicadinho, uma coisinha, isso vai estar registrado na vistoria. Isso, né, Norton? Esse é o aspecto legal. Por quê? Porque a lei do inquilinato, ela diz qual é a atribuição do locador e qual é a atribuição do locatário. Já está pré-definido isso aí. O legislador já teve essa cautela lá atrás. Então, a vistoria de entrada é para testar como o locatário está recebendo o imóvel. Isso. Ele tem que receber em condições de habitabilidade, diz a lei. Então, o que é a habitabilidade? É água, luz, tudo funcionando direitinho. Agora, tem uma parede lá que não está bonita. E o proprietário não é obrigado a arrumar. Quando ele expõe um imóvel para que você vá olhar e faça a visita, você vai receber o imóvel daquela forma que está ali. Aí tem locatário que fala, mas eu queria que pintasse essa parede de cor rosa. Mas eu posso tirar esse imóvel? Mas eu posso colocar esse imóvel aqui lá do outro lado? Olha, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que não obrigue o proprietário e desde que quando você entregue tal qual recebeu. Né? Por quê? Porque existe a vistoria de entrada. Nós tivemos esse caso que o Nelson reportou aqui, foi uma pessoa que queria que tirasse, porque tinha uma torneira que estava com um pontinho de ferrugem, ela queria que trocasse, porque ela não queria aquele ferrugem. Mas isso é onerar o proprietário desnecessariamente. Por quê? Porque se tem um pontinho de ferrugem, tenta limpar, se não limpa, vai fazer o quê? Vai aceitar o imóvel daquele jeito, porque você não está comprando, você vai morar no apartamento. Então, no momento da vistoria, no momento da visitação, faça com calma, procure fazer detalhadamente, olhe todos os pontos, para que depois que comece o negócio não haja mudança, porque o contrato já diz, é um contrato consensual. Então aquilo ali passa a se tornar uma lei, depois ele não pode ser mudado unilateralmente. Então essas são as questões principais. A gente agradece aqui o Nelson, a gente agradece o César que está filmando e a gente está aqui na rua 1500, número 582 no centro para poder estar esclarecendo. Ok? Obrigado.